Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Esse foi o último texto que nós lemos na semana passada. Antes de continuar, a gente vai fazer uma recapitulação breve ali e vai seguir. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler desde o versículo 9. Nesse texto, Paulo fala sobre salvação e como é que a salvação vem. Romanos 10, verso 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Um texto simples, um texto completo, que fala sobre salvação. Como é que a salvação é alcançada? A salvação é alcançada a partir do crer em Cristo, o Cristo que nos é anunciado mediante a exposição da palavra de Deus. Mediante o conhecimento que provém da palavra de Deus, o crer, a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e é essa fé então que leva ao invocar o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele fala, não há distinção. Não há um meio de salvação para os judeus e outro meio de salvação para os gentios. Não, o meio de salvação é o mesmo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual é esse invocar? Como é esse invocar? Esse invocar é baseado em crer em Cristo, o Cristo que é apresentado pela exposição da palavra, pela própria palavra de Deus. Então foi aí que nós paramos na semana passada. Então até aqui nós já vimos sobre do que é que nós somos salvos, falamos um pouco sobre o domínio do pecado, sobre o domínio das trevas, sobre o salário do pecado, falamos da ira de Deus, nós falamos sobre o preço que foi pago para essa salvação, falamos que Deus enviou Jesus para morrer por nós, que Jesus se entregou voluntariamente para morrer por nós, e o sacrifício de Cristo, ele cumpre com a justiça de Deus. Falamos tudo isso na semana passada, revimos isso na semana passada. Aí nós entramos na semana passada sobre como é que então somos salvos, como passamos a ser salvos. E aí vimos que a salvação ela não é obtida através de obras de caridade. Vimos também que a salvação ela está em Cristo e em Cristo somente. Não há um outro intermediário, não há uma outra porta, não há um outro caminho, somente Cristo nos conduz à salvação. Nós falamos também que uma vez que não há nada que nós possamos fazer para ser salvo, só nos resta depender e nos render à suficiência do sacrifício de Cristo. Não há nada que eu faça, no sentido de uma obra minha, não há nada que a força do meu braço possa fazer para que eu possa ser salvo. A única coisa que me salva é o sacrifício de Cristo. Por isso, eu preciso me render ao sacrifício de Cristo. E aí nós paramos na semana passada no texto de se a salvação é somente através de Cristo, precisamos nos render a Cristo e nos colocarmos debaixo de seu senhorio, que foi o texto que nós lemos agora no início, que está lá em Romanos capítulo 10, mais precisamente os versos 9 e 10, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A ideia aqui é uma vida ou uma atitude exterior que é reflexo de uma atitude interior. Essa é a ideia central desse texto. Quando se fala sobre confessar com a boca, é muito comum nos dias de hoje a gente imaginar a famosa oração do pecador, né? A oração de receber a Jesus, a oração de aceitar Jesus. Você quer orar recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Muitas pessoas vão e se baseiam nesse texto. Olha, tem que confessar com a boca. Mas o texto é muito mais amplo do que isso. A ideia de confessar é uma ideia de uma vida exterior que é reflexo de uma vida interior, de um crer no coração. É muito mais do que simplesmente repetir uma oração. Uma pessoa pode repetir uma oração mecanicamente. E sem dúvida, muitas pessoas que um dia disseram, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, estavam falando da boca para fora. O que salva não é o confessar, no sentido de falar. O que salva é o crer. E aquele que crê, confessa. Aquele que crê, demonstra. E essa confissão não fala somente de repetir uma oração. Essa confissão fala de viver à luz de crer de fato em Cristo Jesus. Amém, queridos? É mais do que uma atitude mecânica, né? Às vezes a gente tenta se consolar com algumas coisas, dizendo, olha, a pessoa repetiu aquela oração, então está tudo bem. Mas às vezes a pessoa repetiu uma oração lá no momento de emoção e tudo mais, mas volta para a vida e continua do jeito que estava antes. Não há nenhuma alteração, nenhuma mudança de vida. Então, peraí, creu com o coração mesmo? Ou só confessou com a boca? Então o texto fala que nós temos que crer e confessar. E essa confissão não fala somente de atos labiais. Não fala somente de palavras. É uma confissão de atitude. É uma confissão de mudança de vida que gera de fato a salvação. Então, como último tópico dessa primeira parte, que é a parte de como ser salvo, há uma coisa ainda que eu quero destacar, que é a salvação só está disponível para aqueles que estão vivos. A salvação só está disponível para aqueles que estão vivos. O texto que nos ajuda a pensar nisso é Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Há somente uma vida a ser vivida. Não há constantes melhoramentos, evoluções, reencarnações, repaginações, reencadernações da vida. A Bíblia vai dizer que há uma vida a ser vivida, e quando ela cessa sobre essa terra, há de ser enfrentado o juízo do Senhor. Então a salvação só está disponível àqueles que estão vivos. Não tem essa ideia de orar por pessoas que já morreram para que elas alcancem salvação. Há um conceito romano, que nem todos os... deixa eu só colocar isso aqui antes que eu esqueça. Nem todos aqueles que creem no cristianismo por uma visão romana, ou católica apostólica romana, mas há uma visão a respeito de um lugar chamado purgatório. Já ouviram falar do purgatório? É complicado esse negócio. E qual a ideia do purgatório? A ideia é a seguinte, esse tipo de teologia vai dividir os pecados em dois tipos. Um pecado que é o pecado mortal, e um outro pecado que não é um pecado mortal. É um pecado que quebra a comunhão com Deus, mas não é um pecado que leva à morte espiritual. Então, os pecados que são pecados mortais, estes precisam passar pela confissão, esses precisam passar pelo arrependimento, para que o indivíduo, de alguma forma, seja salvo. Já outros pecados, esses pecados que não são os pecados mortais, eles precisam ser purgados. E como é que eles são purgados? Eles são purgados mediante a penitência, que é o ato de confessar e pagar alguma coisa por isso. Ou seja, olha, vai e faz tal coisa para você pagar esses pecados. Ou ele é colocado na sua conta, e quando você faz o check-out desse mundo, aí você vai para um lugar pagar esses pecados, sofrer. Mas não é um sofrimento que conduz ao inferno, é um sofrimento que leva a uma evolução, até que o indivíduo então alcance, pelos seus múltiplos sofrimentos, o direito, de uma vez tendo pago os pecados que não eram pecados mortais, ele possa então ascender ao nível superior do céu.
E vai se dizer também que é praticamente impossível que algum ser humano da face da terra passe para o andar elevado sem antes passar pelo purgatório. Somente algumas pessoas muito especiais, que são chamadas de santos, têm esse direito a passar direto para o estágio superior. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não há um respaldo para isso. A Bíblia vai nos dizer que há uma vida. Ao homem está ordenado morrer uma vez e logo após isso o juízo. Não há como aqueles que estão sobre essa terra, fazendo qualquer tipo de coisa, promoverem aqueles que já não estão mais nessa forma de existência. Amém, queridos? Então a salvação se destina àqueles que ainda podem fazer essa confissão, esse crer com o coração. Porque assim, uma vez que o indivíduo já passou para o lado de lá, né? E já enxerga as coisas de forma sem nenhum tipo de barreira, já consegue enxergar toda a realidade espiritual, como é que a pessoa não vai crer em alguma coisa? Não, eu creio, agora eu creio, estou vendo, agora eu creio. A ideia não é essa, é crer em Cristo Jesus, enquanto ainda há a possibilidade para que isso aconteça. Há um texto em Isaías que vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Haverá o dia em que isso não será mais possível. Por isso, enquanto há vida, há a esperança ou a possibilidade de se voltar contra a sua velha rotina de vida, a sua velha forma de pensar, de crer, e se render aos pés de Jesus. Amém, queridos? Ao final, nós podemos abrir também para algumas considerações. Aí eu coloquei um quadrinho, e esse quadrinho está lá na lição também escrita, que nos leva a uma ponderação pessoal, e que também nos leva aqueles que nós estamos instruindo a chamar uma ponderação pessoal, que diz o seguinte: se você ainda não se rendeu ao sacrifício de Cristo e não reconheceu como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje. Se à luz de tudo isso que foi dito, você não consegue pensar na sua vida em um ponto que você diz: eu creio em tudo isso e eu preciso viver por essa fé, eu preciso mudar a minha forma de encarar a vida, encarar o mundo, faça isso hoje. Reconhecer a Cristo como Salvador não é simplesmente dizer que acredita, ou repetir uma oração, mas entender que eu sou pecador, ou eu sou o pecador por quem Jesus morreu. É muito mais do que dizer assim: por que Jesus morreu? Jesus morreu pelo nosso pecado, né? Não, Jesus morreu porque eu sou pecador. Jesus morreu porque não há em mim virtudes que me aproximem de Deus. Eu sou o pecador pelo qual Cristo morreu. E reconhecendo-se pecador, se arrepender dessa condição, rendendo o domínio da sua vida a Cristo, se propondo a viver em conformidade com a sua palavra. Porque render-se a Cristo é necessariamente querer viver de acordo com a vontade de Cristo. Render-se a Cristo não é só dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e eu volto na minha rotina de vida do mesmo jeito que eu vivia antes. Não faz sentido, porque eu acabo de dizer: Senhor, eu te reconheço como o Senhor. E se Ele é o Senhor, eu sou o servo. E o servo é aquele que dá ouvidos ao seu Senhor. Portanto, a partir do momento em que eu creio que de fato Cristo Jesus é o Senhor, eu vou conformar toda a minha vida, todas as minhas decisões, a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de desejar as coisas, vou conformar de acordo com a vontade de Cristo. Isso será perfeito desse lado da eternidade? Não. Há muitos inimigos que nos seguram para que não tenhamos uma obediência perfeita para com Cristo. Mas por outro lado, o cristão é aquele que entende que esse é o tipo de vida que ele deseja. E não só entende logicamente, ele deseja esse tipo de vida. Ele deseja obedecer a Cristo. Ele deseja conhecer a Cristo. Ele deseja se relacionar com Cristo, com Deus. Ele deseja deixar para trás aquelas coisas que ele sabe que não deveriam fazer parte da sua caminhada. E ele tem um desejo profundo de colocar em prática aquilo que ele sabe que é a vontade de Cristo. Não por obrigação, não por medo, mas por amor. Porque ele quer ter para com Deus um relacionamento verdadeiro, genuíno, de cumplicidade, de obediência. Então, se render a Cristo é muito mais do que pertencer a uma igreja. É muito mais do que repetir uma oração.
É muito mais do que tomar um banho dizendo eu fui batizado. É muito mais do que participar de forma sacramental, uma vez por mês, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. É muito mais do que simplesmente ter hábitos que pessoas que professam uma fé têm. É muito mais do que ler a Bíblia, é muito mais do que oração. Se entender como pecador e entender a Cristo como Salvador, fala de uma vida constantemente diferente à luz de quem Cristo é. Fala de uma dependência total. Fala de uma confiança total. E à luz disso tudo que temos falado, a pergunta é: você já se rendeu a esse sacrifício? Porque pelo que vimos até agora, não há outra forma de sermos salvos. E mais, essa forma pela qual Deus proporcionou a salvação é um ato de amor, é um ato de misericórdia. Deus não precisa salvar ninguém. Já parou para pensar nisso? Deus não precisa salvar ninguém. E se Deus não salvasse uma pessoa na face da terra, Deus continuaria sendo justo, Deus continuaria sendo bom, Deus continuaria sendo perfeito. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. O ato do amor de Deus, para que aquele que crê, aquele que confessar o nome de Cristo, para que este tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? É só uma vida que não tem fim? Não. Vida eterna é uma qualidade de vida, é um tipo de viver. É um tipo de viver que começa no momento em que nós, de fato, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É uma vida que toca os nossos relacionamentos, é uma vida que toca o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, toca a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor, toca a nossa forma de nos relacionarmos com as coisas criadas por Deus, com as riquezas, com a natureza e com tantas outras coisas. É uma vida pautada numa visão mais excelente, a visão de quem Deus é, de qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que é que nós fomos criados, qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Isso é um ato de amor. Portanto, à luz de tudo isso, há uma necessidade de um pedido, ou de uma conclamação, como sempre vemos após o Evangelho ser anunciado. E o anúncio é: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receberão o dom gratuito de Deus, receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A pregação do Evangelho sempre deve vir seguida do apelo. Qual apelo? Arrependa-se, creia, confesse. Aí você precisa responder para mim agora? Não. Aquele que confessa ao Senhor. Algumas pessoas uma vez me perguntaram assim: Jean, eu já fui de várias outras igrejas, mas aqui vocês não fazem apelo, né? Vocês não pedem para as pessoas levantar a mão para aceitar Jesus, não chamam as pessoas para vir na frente, né? E isso é uma coisa nova, tá? Isso tem menos de 40 anos. Começou com alguns movimentos evangelísticos após o avivamento pentecostal, em que as pessoas eram chamadas a se posicionar de alguma forma, para que houvesse um acompanhamento dessas pessoas, para que houvesse uma contabilização do resultado, mas no final das contas, isso não resolve nada. E eu sei que você conhece muita gente que já fez a oração do perdido, que já levantou a mãozinha, mas que isso não mudou em nada. A vida continua a mesma coisa. Portanto, esse é um momento de intimidade para com Deus. Esse é um momento de reconhecimento diante do Senhor, a condição de pecador, para que de fato possamos entender que precisamos de Cristo de fato. Que precisamos de Cristo todos nós. Agora, se entendemos isso ou não, é obra do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos à medida que ouvimos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Falamos um pouco sobre isso na semana passada.
que por mais que as nossas vidas possam demonstrar o Evangelho a outras pessoas, é necessário a apresentação verbal do Evangelho a outras pessoas. É necessário a pregação verbal da palavra. É necessário falar a respeito do pecado, é necessário falar a respeito de Cristo, é necessário falar a respeito do caminho da salvação. Por mais que a gente possa ser uma boa inspiração para outras pessoas, e é aquele que está na moda, né, de dizer assim, não, eu não prego o Evangelho, não, porque eu não quero parecer chato, e eu tenho a vontade só de viver o Evangelho, para que as pessoas sejam tocadas pelo Evangelho que eu vivo. Não, isso é bacana, isso é legal, isso faz parte, isso tem que acontecer. Agora, a pregação do Evangelho fala de você abrir a boca e dizer, viu, você é um pecador. E ninguém gosta de fazer isso, né? É por isso que nos últimos dias, a ferramenta de evangelismo mais conhecida é, viu, você não quer conhecer minha igreja? Não quer visitar minha igreja? Porque as pessoas sabem que lá é de se esperar que o pastor diga, vocês têm que se arrepender. E aí não sou eu que preciso dizer, né? Eu não vou dizer para o meu amigo, viu, você é um pecador, você precisa se arrepender. Vão lá, quem sabe o pastor fala e aí ele ouve. Em alguns casos, aqui nunca aconteceu, tá? Mas eu conheço muitos amigos pastores, e em alguns casos a pessoa chega assim, viu, hoje eu trouxe um visitante, não esquece de fazer o apelo. Porque é aquele desejo de, alguém tem que fazer isso por mim. Eu tenho vergonha de falar isso, de parecer chato e tal. Mas a pregação do Evangelho fala sim de usar a boca. A vida em conformidade com o Evangelho, como nós estudamos bastante na epístola de Paulo a Tito, a vida em conformidade com o Evangelho, ela embeleza a propagação do Evangelho. Ela torna o Evangelho mais atraente, porque ele é um discurso que é visto na vida, mas isso não substitui o discurso, isso não substitui a palavra, isso não substitui a pregação da palavra. Amém? Amém? Por isso que é importante você aprender essas coisas, para que você pregue a palavra, para que você saiba elaborar os seus pensamentos a respeito da fé de uma forma que você consiga passá-los para frente, que você se lembre sobre o pecado, que você se lembre sobre Jesus, que você se lembre sobre o caminho para a salvação, que você se lembre de falar que todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. E aí se prega as boas novas do Evangelho. Como eu falei também na semana passada, esse é um tema tão importante, que o Senhor Jesus fez questão de torná-lo uma encenação, que nós celebramos todos os meses, a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós estamos pregando o Evangelho de forma visível, palpável, cheirável, comível, né? A gente ouve a mensagem da palavra, a gente vê os elementos, faz as associações. É por isso que a ministração da ceia, o participar da ceia, sempre tem que ser precedido da pregação da palavra, para que se entenda o que está acontecendo, o momento que está acontecendo. Não é um ato místico simplesmente, é uma teatralização imposta por Jesus para que nós entendamos a profundidade daquilo. Tamanha é a necessidade da pregação do Evangelho. Então, para a gente sintetizar as coisas, aproveitando que nós esse ano completamos 500 anos da Reforma Protestante, quando se fala sobre a salvação, nós podemos nos lembrar dessas, pode passar aí, dessas sentenças. A salvação está em Cristo e em Cristo somente. Não há outro intermediário, não há um outro pelo qual importa que sejamos salvos, não há alguém que a gente chegue antes para chegar depois em Jesus, para depois chegar a Deus. A salvação está em Cristo e em Cristo somente. A salvação não é pelas obras, a salvação ela é recebida pela fé. A salvação é uma obra da graça, e da graça somente. Não fala do nosso merecimento, não fala da nossa força, não fala do nosso esforço, não fala da nossa capacidade de nos mantermos santos, não fala de nada do que nós fazemos. A salvação é pela graça. Só podemos ser salvos porque Deus graciosamente nos deu o seu Filho, porque Deus graciosamente quis se revelar a nós, porque Deus graciosamente nos deu a sua palavra, porque Deus graciosamente levanta homens e mulheres para pregar este Evangelho e nos apresentarem o caminho da salvação, para que esta palavra gere em nós, em nosso coração, a fé que não vem de nós, fé que vem de Deus, a partir da palavra que não é nossa, a palavra que é de Deus, para que haja salvação que não é nossa, a salvação é do Senhor.
Paulo vai dizer, olha, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, presta atenção, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí eu faço a pergunta, o que é que não vem de nós, é dom de Deus? A salvação, a fé ou a graça? Ou os três? Então, no final das contas, é tudo obra do Senhor. Porque a salvação é por Cristo, Cristo somente. A salvação é pela graça e pela graça somente. Salvação que é recebida mediante a fé e pela fé somente. Essa fé que é proveniente do entendimento da palavra de Deus ou das Escrituras, e das Escrituras somente, nos deixando na única posição que pode nos deixar. Se sabemos que a salvação é por Cristo, que a salvação é pela graça, que a salvação é pela fé, e que a salvação só pode, o entendimento dessa fé só pode ser recebido pela palavra que também é de Deus, não sobra glória para nós. Não sobra glória para o esforço humano. Glória somente a Deus. E esses são os 5 solas da Reforma Protestante. Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Scriptura, soli Deo gloria. Que são essas frasezinhas que estão aí em negrito. Foi isso que foi proclamado na Reforma Protestante. Essa era uma das bandeiras, ou a bandeira principal da Reforma Protestante. Que se voltasse para a suficiência das Escrituras. Porque era uma época em que se colocava um monte de quinquilharia para que as pessoas se chegassem a Deus, para que houvesse salvação. A compra de terreninho no céu não é coisa de agora, não. Martim Lutero já lutava contra isso há 500 anos atrás. Os intermediários para chegar a Deus não é coisa de agora também, não. Por isso há esse clamor e essa postura dos reformadores. E esse ano nós completamos, então, 500 anos da reforma. Então, a salvação, ela é dom de Deus. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o Senhor. E nesse processo, a única coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. É deixar de lutar contra a graça maravilhosa do Senhor. É deixar de ser por natureza inimigo de Deus. É abaixar as armas, é se render. Amém, queridos? A fé é o abrir das mãos para receber um presente que não é nosso. Tudo é graça de Deus. E que a gente se lembre que essas mãos foram dadas por Deus. E a capacidade de abri-la também foi dada por Deus. No final das contas, tudo vem de Deus. Amém? Então, se a salvação ela é só pela graça, o que tem a ver as obras agora? Então está tudo certo, né? Está tudo pago, não precisa fazer mais nada. Salvação não tem nada a ver com obras. Então, qual é o relacionamento entre salvação e as obras? Então, a salvação ela não vem pelas obras, mas as obras são consequências inevitáveis na vida de uma pessoa realmente salva. A salvação produz em nós essa ânsia por agirmos de forma apropriada ao nome do Senhor. Porque somos salvos, fazemos boas obras. A salvação as boas obras são um efeito colateral da salvação, por assim dizer. São uma consequência. Nós não alcançamos a salvação pelas nossas obras, mas uma vez salvos, nós desejamos fazer boas obras, desejamos agir em conformidade com a vontade do Senhor. Um texto que todo mundo conhece, quando se fala sobre fé e obras, Tiago capítulo 2, verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não posso dizer que tenho fé, se não tenho obras correspondentes a essa fé. E quando a Bíblia fala sobre obras, poderia ser traduzido mais ao pé da letra como ações correspondentes. A fé, sem ações que a demonstrem, ela está morta. A fé sem obras, ela está morta. Eu não posso dizer que eu tenho fé e a minha vida diz o contrário. Eu dei um exemplo desse esses dias lá acho que foi no sábado agora, na célula que nós temos em Realeza. Você convida uma pessoa para um churrasco na sua casa. Aí você coloca diante daquela pessoa ali os melhores cortes.
Chama o Sidney lá para sua casa para comer um churrasquinho. Ó, Sidney, estou te dando uma oportunidade. Aí você corta aquela picanha maravilhosa, um costelão ali, sabe aquele costelão fogo de chão, bonito. E o Sidney pega ali, coloca o babador, o garfinho e a faca na mão, e fala: eu sou vegetariano. E dele comer. Falei bem paranaense agora. E dele comer. E come até deixar o bigode lambuzado de graxa. E ele está falando para todo mundo: eu sou vegetariano, eu sou vegetariano. Ele fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Seu discurso não combina com a sua prática. Todo mundo está vendo que você é um mentiroso. É só um exemplo, aceite. Se der o churrasco, está valendo, né? Se der certo, o churrasco está valendo. Não dá, não combina. Você diz uma coisa e vive outra. Essa é a ideia da salvação e as obras. Não, eu sou salvo. Não, peraí, eu acho que você está enganado. E tem muita gente que diz assim: eu amo a Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Cristo, eu sou salvo. E muita gente volta para dizer: eu acho que você está enganado. Não, eu amo a Deus, mas eu acho que não. Por quê? Porque o discurso não está combinando com a prática, não está combinando com a vida. A fé então, as obras são a consequência dessa salvação. O apóstolo Paulo, na sua defesa diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26, legal que Paulo ia se defendendo diante dos tribunais, mas a defesa dele era a pregação do evangelho. E enquanto ele está diante do rei, em Atos 26, versos 19 e 20, Paulo diz assim: assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus. Olha a sequência do texto: praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Um arrependimento que é seguido de obras que o demonstram. É um arrependimento verdadeiro. Aquilo que a gente sempre fala: eu posso ter obras que parecem de arrependimento e não estar arrependido? Sim. Mas eu não posso passar pelo arrependimento e pela salvação sem demonstrá-las. Não dá. Não tem como. Porque é algo que brota desta nova natureza e desta nova forma de viver. Quando João estava batizando as pessoas, havia um grupo de judeus, os fariseus, que também queriam se batizar. João fica doidão lá com eles, fala assim: quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? E o que ele fala? Convertam-se, arrependam-se e deem obras de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é seguido por ações correspondentes. Então, as boas obras fazem parte, de fato, da vida de aqueles que foram salvos. 1 de João capítulo 3, versos 18 e 19, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Não amemos somente de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 de João 5, 1 e 2 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, falando a respeito de Jesus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer à vontade de Deus. Amar a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor. Mas como obedecer os mandamentos do Senhor se eu não conheço os mandamentos do Senhor? Então, em primeiro lugar, amar a Deus é buscar conhecer os mandamentos do Senhor e colocá-los em prática na nossa vida. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou e os pratica, este é o que me ama. É ruim que essa palavra amar, ela vai se desgastando ao longo do tempo, né? Então a gente fala: eu amo bolo. Eu amo o meu Corinthians, que vai jogar com o Grêmio, já jogou com o Grêmio, nem sei se ganhou. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, e eu mesmo eu amo, né? O mesmo eu amo que eu falo que eu amo o bolo de chocolate, eu amo que eu falo para minha esposa.
E aí a gente fala, não, eu amo a Deus. E a Bíblia vai deixar bem claro que há um jeito de se amar a Deus, e amar a Deus é obedecendo, conhecendo a Deus, se aproximando de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E isso fala então de boas obras. Então, mais um quadrinho aí, para deixar isso mais claro. Salvação não significa a ausência de erros ou de pecados, mas leva o cristão a uma preocupação constante em se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. E a esse processo nós damos o nome de santificação. Por outro lado, o cristão se vê seguro, pois sabe que Jesus pagou os seus pecados e que a salvação está amparada na suficiência do sacrifício de Cristo. Isso é algo que nós precisamos entender a respeito da salvação. A salvação coloca o cristão numa atitude contrária ao pecado, a uma luta constante contra o pecado. A esse processo nós chamamos de santificação, que é um processo de melhoramento, um processo de conformidade com a nossa vida para com o caráter de Cristo. Nós estamos nos parecendo cada dia mais com o Senhor, cada dia mais com Jesus. Esse processo nós chamamos de santificação. A santificação é um processo, santificação não é um ato. A justificação é um ato. O ato de Deus declarar, você está salvo, você já não é mais culpado dos seus pecados, você está salvo. Essa é a justificação. A santificação é esse processo de transformação diária, em que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas quando a gente erra, nós não somos consumidos pelo remorso, nós não somos consumidos pela fraqueza, pelo desânimo, porque nós sabemos que há graça de Cristo para o perdão dos nossos pecados. 1 de João capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João vai dizer no capítulo 2, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo o mundo. Jesus é o que nos purifica dos pecados. Mas o cristão não tem uma vida de indiferença com o pecado. O cristão luta contra o pecado. Ao mesmo tempo que ele sabe que se há na sua vida algo que ainda precisa ser vencido, que ele não conseguiu vencer, ele sabe que há graça de Cristo para perdoá-lo o pecado e há poder de Deus para condicioná-lo, para capacitá-lo a obedecer à vontade do Senhor. Amém? Aí nós temos os questionários, que também vão lá para a lição. E nessa parte vamos passar bem rápido. A primeira pergunta do questionário lá da nossa lição diz: por que as pessoas necessitam de salvação? De acordo com Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E de acordo com Romanos 5, 12, que diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí a pergunta é, por que as pessoas necessitam de salvação? Porque todos são pecadores. Porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Todos necessitam de salvação. Por que necessitamos de salvação? Porque todos somos pecadores. Uma resposta simples. Pergunta 2. O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Atos capítulo 2, verso 38 diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Há também aí a citação de Marcos 16, 15 e 16, a grande comissão, em que Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, o que a pessoa precisa para a salvação? Ela precisa crer em Cristo, ela precisa arrepender-se dos seus pecados. E o batismo é um ato consequente, um ato externo, consequente desse crer interior. É uma confissão pública, algo que já aconteceu anteriormente. Embora o batismo não seja aquilo que salva. Lembra que falamos sobre isso na semana passada? Jesus diz ao ladrão da cruz, lembra Jesus falando com o ladrão da cruz? Ele fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, não vai dar, porque você não vai conseguir se batizar. Não, Jesus diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então a salvação, ela não está condicionada ao batismo. Mas aqueles que são salvos têm o desejo de se batizar como prova pública da sua fé, da fé que tem em si mesmo. Romanos 5,8, então, o que Deus fez por nós, ou o que Deus fez por amor a nós. Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
que Deus fez por amor a nós? Enviou o seu Filho. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é um ato do amor de Deus. O texto também de João 3,16, que está mencionado aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho unigênito. Qual a descrição de Jesus em João 10:9 e João 14:6? Aí tem os dois versículos aí listados. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, qual a descrição de Jesus nesses textos? Que Jesus é o único caminho. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e não há outro meio de salvação. Qual é a maior recompensa para aquele que crê em Jesus? João 5:24, palavras do próprio Jesus: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, ou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Qual a maior recompensa daqueles que creem em Jesus? Passar da morte para a vida. Amém, irmãos? Estou passando bem rápido, porque as perguntas são simples, os textos já respondem, para que a gente possa terminar e, quem sabe, ter pelo menos umas duas perguntas. Uma pessoa que só faz o bem através de caridade e atos de bondade, poderá salvar-se só por essas práticas? Por quê? Efésios 2:8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Uma pessoa pode ser salva só pelas boas obras que pratica? Não. Por quê? Porque a salvação é somente pela graça mediante a fé. Aham. Sim. Uhum. Aham. Certo. A Cleline está destacando aqui uma discussão que existe há muito tempo. Inclusive, era uma discussão que na igreja primitiva, no momento de fechar o cânon, não sabiam se iam colocar Tiago ali ou não. Porque falaram, não, peraí. Porque não se entendia que um texto completa o outro. A ideia de que a salvação é pela fé, não tem nada a ver com as obras, mas as obras acompanham a fé. A salvação não é pelas obras, mas aquele que é salvo faz obras. Então, as duas coisas são verdades. Embora pareçam contrárias uma à outra, as duas acontecem ao mesmo tempo. A salvação não depende das obras, mas é impossível o cristão ser afetado pela salvação e não ter boas obras. Então, esse é o relacionamento da salvação com as obras. A salvação, ela não é obtida pelas obras de caridade. Mas aquele que foi salvo, a Bíblia fala que ele nasceu de novo, ele foi feito uma nova criatura, e essa nova criatura é feita à imagem de Cristo, e tem sido conformado à imagem de Cristo. E por estarmos em comunhão com o Senhor, nós vamos nos parecendo com o Senhor, e é inevitável que hajam boas obras. Até a sequência do texto, no capítulo 2 de Efésios, o versículo 10, diz que nós somos feitura de Deus para a prática das boas obras. Então, ele vai falar sobre boas obras também no versículo seguinte. Fala, nós somos feitos em Deus, ou somos refeitos, por assim dizer, somos reconciliados e transformados em novas criaturas, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Então, as obras não vêm antes da salvação, essa é a questão. As obras vêm depois da salvação. As obras vêm como consequência da salvação. As obras não são a causa da salvação. 7. Existe outro meio de salvação, sem ser através de Jesus? Eu esperava um grito, não, assim, sabe? Porque não, ué. Por quê? Atos 4, 11, 12, um texto só para poder exemplificar, depois de tudo que foi falado.
Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, somente por Cristo, solos Cristos. E a última pergunta, pergunta 8, o que temos que fazer para sermos salvos? O texto que nós abrimos a aula de hoje: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que temos que fazer? Crer. Crer, nos arrepender dos nossos pecados e confessar isso de forma prática. Vivermos essa vida com obras. Não, peraí, eu tenho que fazer as obras para ser salvo? Não, as obras são consequência da salvação. As obras são o sintoma de que alguém foi salvo. Amém? O exemplo disso foi Cornélio. Por quê? Por quê? Termina o raciocínio. Sim. Sim. Cornélio era um homem temente a Deus e que praticava boas obras, e a sua oração chegou até Deus. Nós vemos também relatos antigos, relatos no Antigo Testamento, sobre pessoas que criam e creram em Deus e creram no Messias, mesmo saber que esse Messias seria Jesus, e por isso foram salvos. Se você ler lá Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, vai falar sobre essa salvação, sobre ser imputado à justiça por crerem em Cristo Jesus e também por terem atitudes que condiziam com aquilo. Amém? Agora não lembro se é em Hebreus 11 ou se é em Gálatas, que fala a respeito da fé de Abraão, que Abraão creu e ele agiu. E aí vai falar sobre, eu acho que é Tiago que fala isso, nenhum nem outro, Tiago que fala isso, que fala sobre a salvação e falando sobre as atitudes de Abraão, que são demonstrativos da sua fé. E Tiago fala assim, ele foi salvo só pela sua crença ou pela crença e as obras? O que ele está falando? Olha, as obras demonstraram a sua salvação. Ele não foi só no discurso, ele não foi só nas palavras, ele só não diz, eu creio. Não, eu creio tanto que eu estou agindo, creio tanto que eu estou vivendo. Como consequência, eu vivo aquilo que eu creio. Amém, queridos?